Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de introdução à ferramenta Metia.io. Meu nome é Ângela Ritter, eu sou representante da Escola Código Pi Educação e estarei acompanhando vocês no decorrer deste curso. Para acessarmos, então, a ferramenta do Metia, a gente vai abrir o nosso navegador, escolha o seu navegador de preferência e digite metia.io/editor e ele irá redirecionar para esta página inicial. O Metia, ele é uma ferramenta poderosíssima e incrível para professores de matemática, ciências, química, física, porque ele permite que com somente este editor seja possível nós criarmos atividades, gráficos, desenhos, materiais didáticos, com uma qualidade bastante superior, né? Sem a necessidade de estar utilizando outros editores de texto. Muito embora seja possível utilizá-lo de maneira combinada, ou seja, você pode utilizar o Metia para fazer os seus desenhos, os seus gráficos, inserir as suas funções e copiar ele para uma área de transferência e utilizar lá junto com o seu editor de textos favorito. Particularmente, eu quero me dedicar a vocês e mostrar para vocês como essa ferramenta é poderosa e que vocês não precisam de mais nenhum outro editor de texto além do próprio Metia. Ele conta também com um recurso incrível de conversão para a linguagem LaTeX, ou seja, o LaTeX ele é uma linguagem de programação matemática voltada à produção de materiais de alto desempenho, como artigos científicos, artigos para revistas, então já possui um nível elevado, né, de formatação, e o Metia ele é compatível, né, é possível converter os materiais escritos aqui, né, no Metia com a linguagem LaTeX, e aí você vai utilizar lá com o Overleaf ou outro editor LaTeX da sua preferência. Mas enfim, vamos então ao nosso editor. O Metia, ele está disponível em duas versões, uma versão gratuita, que é a versão online, a que nós vamos utilizar, e uma versão paga para desktop. Na versão gratuita, que é essa que nós vamos utilizar, é interessante que você faça login. O login, né, você vai criar um usuário, né, para estar utilizando a ferramenta através aqui do canto superior direito da tua tela. Logo quando você abre, antes de falar propriamente do login, ele abre com essa interface, já mostrando algumas possibilidades de criações dentro do Metia. Vou estar fazendo login, eu vou utilizar minha conta do Google, mas vocês podem utilizar alguma dessas outras contas, caso vocês possuam, e caso vocês não queiram vincular, né, nenhuma conta social, é possível vocês fazerem o registro de uma nova conta somente para o Metia, e aí basta vocês seguirem os passos e as instruções dadas pelo próprio software, né, pelo próprio aplicativo web. Eu vou fazer o login com a minha conta Google, que é onde eu já tenho a minha conta pré-definida. Ele vai carregar, e aqui novamente ele me trouxe a página inicial. Eu já tenho aqui no meu menu lateral algumas criações que eu fiz, mas é possível então vocês criarem um novo documento ou criar uma nova pasta e ir inserindo os seus documentos, os seus arquivos, atividades, materiais, enfim, por pastas, ir organizando eles de acordo com a tua necessidade. Neste momento, eu vou clicar aqui numa pasta que eu criei especificamente para vocês, que é o curso tutorial, e vou criar um novo documento aqui dentro desta pasta, que eu vou chamar de curso
aula 1. E vou dar um OK. Ele vai criar com isso uma nova página, um novo documento. Esse documento aqui, apesar de parecer uma página, né, num formato um tanto estranho, ele vai se alongando à medida em que tu vais inserindo novas atividades, novos textos, enfim. E apesar de ele aparecer aqui sem bordas, né, no momento em que nós colocarmos ele para imprimir, ele faz a divisão certinha por página, né, sendo possível também colocar as dimensões de bordas, né, da esquerda, da direita, do cabeçalho e do rodapé, inclusive, tá? Então, aqui é como se fosse o miolo, a parte de concentração da tua redação, dos teus gráficos, dos teus desenhos. Bom, para início de conversa, nós vamos, então, agora falar, então, da nossa barra de ferramentas. Aqui, similar a outros editores de texto, nós temos aqui algumas funções básicas que nos permitem estar fazendo as nossas construções. Então, aqui nós temos os tipos de alinhamento. Então, o alinhado à esquerda, o centralizado, alinhado à direita e o justificado. Neste menu, a gente também encontra possibilidade de inserção de seções. Ele vai até seções de nível 3, sendo possível criar, mas aí de forma manual, seções e subseções, né? Melhor dizendo, subseções, com mais de 3 níveis, né? Com 4, 5 ou 6 níveis, mas previamente configurado, ele tem seções de até 3 níveis, tá? A criação de tópicos, então, para o caso de querer fazer o destaque de algum tópico. Também tem a possibilidade de tópicos com diferentes tipos de marcadores, tá? Sendo possível escolher ainda outros tipos que há no repertório e trocá-los. Tipos de recuo, então, para aumentar um recuo, né, a exemplo do tab, por exemplo, que nós damos, né, é possível fazer o recuo por aqui, bem como diminuir o recuo. Aqui agora ele está invisível porque nós não temos nenhum texto inserido na tela. O tipo de espaçamento, perdão, entre as frases, né, e o texto, aqui por padrão, ele vem com um distanciamento de 1.4, 0.0 aqui seria o espaçamento em relação a x e y, né, a x e a y, então qual é o tipo de espaçamento? A gente vai ver isso mais adiante. Tipo de fonte, então é possível escolher algumas fontes que já tem aqui. Os tamanhos de letras, bem como é permitido que vocês alterem, né, o tipo do tamanho, né, da letra, que seja mais adequado ao tipo de documento que vocês estão querendo criar. Opções de negrito, de itálico, de sublinhado e de taxado, né? Alteração de cor da fonte e de destaque de texto, por exemplo, de você querer fazer uma cor de fundo ou para ficar que nem um marca-texto, né? A inserção de links, né? Criar um hiperlink e copiar a formatação de algum texto, tá? Um estilo de formatação. Apliquei uma formatação específica aqui e eu quero essa mesma formatação num outro trecho do meu texto. É possível copiar e colar. Aqui do ladinho, nós temos uma caixa de ferramentas interessantes que são as Box Suggestions, que seriam as caixas de sugestões. Nós vamos utilizar muito essas ferramentas aqui laterais também, né? Inserção de caixas de diálogo, de flags, né? Inserção de imagens, de tabelas e criação propriamente de diagramas, né? De gráficos, de desenhos que podem ser feitos por aqui. Para esse vídeo não ficar muito extenso, então esse é o panorama geral,
né? Eu vou estar, então, no próximo vídeo, então, adicionando um texto, e aí a gente vai começar a trabalhar essas questões de formatação. Então, a apresentação geral, né, a visão geral da nossa área de trabalho seria essa, e mais adiante a gente vai falar de questões como compartilhamento, né, as possibilidades de compartilhamento e propriamente as questões do menu, né, as possibilidades de salvamento, de importação e exportação de arquivos, de documentos, né, de compartilhamento de documentos, de compartilhamento entre usuários e da impressão dos documentos. Certo? Então, neste momento, eu fico por aqui e na próxima aula a gente retorna, então, no próximo vídeo, com a inserção de textos e propriamente o uso da simbologia matemática. Até mais!